Olá, espero que todos estejam bem. Aqui é a professora Shirley, do curso de licenciatura em Geografia, e a gente vai trabalhar com a disciplina Geografia e Recursos Hídricos. Hoje nós iniciamos a unidade 1, que diz respeito à introdução aos estudos hídricos, a água na natureza e a natureza das águas, ou seja, fazer essa relação, e também a discussão sobre o ciclo da água, ou o ciclo hidrológico. Os tópicos preparados para esta aula são esses quatro que vocês podem visualizar. O primeiro trata-se do recursos hídricos e da sua importância, então a gente vai falar sobre o recurso hídrico, sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos e sobre a importância, né, dos recursos hídricos. O segundo tópico é a distribuição de recursos hídricos no planeta. Então, nós vamos falar da hidrosfera, da origem da água como fonte de vida e principalmente da distribuição geográfica de água doce. Vamos falar do ciclo da água, né, o ciclo hidrológico, e vamos também acrescentar uma discussão sobre os aquíferos, sobre os tipos de aquíferos, os aquíferos principais que nós temos no Brasil e a relação, a interação que a gente tem entre a água superficial e os aquíferos, ou seja, água superficial e água subterrânea. Então, iniciando a conversa, né, sobre os recursos hídricos e a sua importância, a gente tem aqui muitas pessoas sabem, né, e sabendo que a maior parte da composição do nosso planeta é de água, nós deveríamos chamá-lo de planeta Água. Existe inclusive uma música, né, que tem esse título, Planeta Água, pela superfície da Terra ser formada aproximadamente 70% de água, né, e os outros 30% de áreas continentais, ilhas e tal. Então, somos um planeta com muita água, mas de que água nós estamos falando? Um pouco a gente já viu naquela aula inicial sobre a distribuição da água no planeta, mas a gente vai rever algumas coisas, porque lá foi bem rapidinho. Mas como ocorre a distribuição da água no planeta? Onde há mais e onde há menos água no mundo? Qual tipo de água é predominante? Com tanta água no planeta, por que tantas pessoas morrem de sede e sofrem com terríveis secas relacionadas a essa questão? A gente pega e vai discutir o elemento água enquanto recurso hídrico, a gente já começa a pensar várias coisas. Branco, lá em 2003, ele já trazia para a gente elementos muito importantes sobre a discussão da água. E isso vem até após a própria Política Nacional de Recursos Hídricos, que a gente vai ver já já. Então, a gente pode considerar o recurso hídrico sobre três aspectos distintos, em função da sua utilidade. Bom, como elemento ou como componente físico da natureza, como ambiente para a vida, né? A gente vê aí até na foto, né, na figura, a importância da água, do ambiente aquático, e também como fator indispensável para a manutenção da vida terrestre. Nós vimos na aula anterior sobre a distribuição e o uso do recurso hídrico, né? Quem principalmente utiliza o recurso hídrico. E a gente tem o quê? Que em sua maioria é do agronegócio, né? Tanto para produção quanto para dessedentação de animais, né? Na agricultura e pecuária. A gente tem o uso pela indústria, né? Pela indústria de transformação, e depois a gente vai tendo essa separação por diversos outros usos, né? O consumo humano, a mineração, né? A geração de energia. Então, a gente tem vários tipos de consumo, mas consumos esses que estão relacionados à nossa vida. E esse consumo também, esses outros elementos
né, relacionados à água, eles estão descritos e trabalhados na Política Nacional de Recursos Hídricos, que é a Lei 9433, de 8 de janeiro de 1997. Quando a gente trabalha essa lei, e hoje a gente vai trabalhar apenas com os fundamentos, a gente já tem uma ideia do que é previsto, do que é colocado e que nós temos direitos e deveres relacionados a isso. Então, lá no seu artigo 1º, do capítulo 1, então, a primeira coisa que aparece na legislação, tá, na política, diz que a água é um bem de domínio público. Tá? Então, quer dizer o quê? Que todos nós temos direito de utilizar a água, o direito de ter água. No entanto, a água é um recurso natural limitado. Nós sabemos muito bem disso, dessa limitação, em quantidade, em qualidade, em localização, e isso traz a questão do valor econômico dessa água. A gente, depois, quando for discutir sobre a gestão do uso da água, nós vamos entender sobre o pagamento pelo uso da água. Então, agricultura, indústria, tá? Eles precisam efetuar uma licença e um pagamento para esse uso da água. Nós mesmos, na maioria dos municípios brasileiros, nós pagamos pela água, porque essa água que vem no encanamento, né, que vem encanada, no caso do Maranhão, vem, por exemplo, da Caema, né, que faz todo o serviço, nós pagamos por essa água, pagamos metros cúbicos por essa água. Um ponto importante também, que em todo momento a gente precisa se lembrar, é que mesmo a agricultura, a pecuária e a indústria gastando mais água do que o indivíduo, gastando mais água do que a sociedade como um todo, em situações de escassez, ou seja, em situações de falta de água, o uso prioritário dos recursos hídricos é para o consumo humano e para a dessedentação de animais. Então, em momentos que a gente passa por esses processos, como a gente chama, na maioria das vezes, de racionamento, e vocês vão assistir nos vídeos complementares dessa aula, né, a questão do racionamento em São Paulo, do racionamento em Brasília, né, que foram dois muito impactantes para o Brasil. Tá? Nós tivemos processo de escassez de água e provavelmente teremos novamente esse ano na região amazônica, com a seca dos rios. Temos em várias regiões do Nordeste, né, o processo de escassez de água. Então, nesse momento, o uso prioritário é para o consumo humano, ou deveria ser, pelo menos, para o consumo humano e para a dessedentação de animais. Um outro ponto é que a gestão dos recursos hídricos, ou seja, quem faz a gestão, no caso federal, a Agência Nacional de Águas, e nos casos estaduais e municipais, relacionados principalmente às secretarias de meio ambiente, algumas inclusive têm na sua nomenclatura Secretaria de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos, né? Esses responsáveis devem proporcionar o uso múltiplo das águas. Tá? Então, ela não deve ser direcionada para apenas uma finalidade, a não ser em caso de escassez. Um ponto que nós vamos trabalhar na próxima aula, principalmente, que está na legislação, é a questão da bacia hidrográfica. A gente geralmente pensa na bacia hidrográfica como as grandes bacias hidrográficas brasileiras, a bacia do São Francisco, a bacia do Amazonas, a bacia do Paraná, né? Mas se esquece, em muitas vezes, que a bacia hidrográfica é uma unidade territorial de várias magnitudes.
No continente, onde nós temos os cursos d'água, né, os rios e tal, a bacia hidrográfica está em todo lugar. E vocês vão ver, vão perceber isso na próxima aula. Tá? Então, ela é a unidade que a gente implementa a política nacional de recursos hídricos ou estadual de recursos hídricos, porque nós temos rios federais e rios estaduais, desculpa. Tá? Os rios federais são aqueles que passam por mais de um estado, como é o caso do Rio Tocantins, que passa por vários estados, e os rios estaduais são rios que passam por vários municípios. Aqui no Maranhão, por exemplo, como o rio Itapecuru, o rio Pindaré, tá? Que passam por vários municípios. A gestão de recursos hídricos ela deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e da comunidade. Ou seja, nós temos, além daquele direito lá da água ser um bem de domínio público, nós temos direitos de definir e de pensar sobre o uso da água. Né? Então, isso é muito importante que todos vocês saibam e fiquem atentos a isso, porque a água é um recurso muitíssimo importante. A gente tem aqui citados alguns exemplos, mas são muitos outros. Tá? Então, o recurso hídrico, a partir dele é que a gente tem acesso à água potável, né? Então, a gente precisa dessa água para beber, para sobreviver. Serve também para a produção de energia, né? Aqui uma imagem de uma hidrelétrica, para o transporte, que é o caso das hidrovias, para distribuição de mercadorias e também para o transporte de pessoas, né? Aqui de São Luís, da onde eu estou falando, se eu preciso ir para a Baixada Maranhense, é muito mais rápido ir de ferry boat, né, do que ir pelas estradas, uma parte do caminho, claro. Para o processo de produção de alimentos, a gente já viu que no agronegócio é o que mais consome a água, né? Então, esse consumo se dá principalmente na irrigação, para a exploração mineral, para o turismo ecológico e para o equilíbrio do ciclo hidrológico. Então, são vários aí, dentre muitos outros, a importância dos recursos hídricos. E esses recursos hídricos que a gente está falando, eles estão, obviamente, presentes no planeta todo. Né? Então, nós temos aí a distribuição desses recursos em águas superficiais, em águas subterrâneas, né? E em estruturas geológicas complexas. Aqui nessa figura, é já para mostrar para vocês, porque geralmente a gente olha nas figuras e tem nos livros didáticos e tudo, sobre as águas superficiais, né? Os rios e lagos. Mas pouco a gente fala de quanto que existe de água subterrânea no planeta. Tá? Então, vocês estão vendo aí, e aí a gente pega aqui no nosso território, né? A gente tem muito de distribuição de água subterrânea. Mas para falar sobre água, a gente pode ir no conceito anterior ainda, né? Que é a divisão que a gente tem no planeta entre litosfera, atmosfera, hidrosfera e hidrosfera. Né? Então, desculpa, eu vou repetir: litosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera. Litosfera, a gente está falando da Terra, hidrosfera da água, atmosfera do ar e a biosfera. Então, esses elementos,
estão contidos na maioria das figuras que a gente vai encontrar nos livros didáticos. E aí que eu peço para vocês que são licenciados em geografia prestarem bastante atenção no que está nas figuras. Olha, eu peguei 3 modelos e o que está no texto. Hidrosfera é o envoltório de água e gelo que envolve a maior parte da Terra. Rios e lagos, lagunas, mares, oceanos constituem a hidrosfera. A distribuição dos recursos hídricos dentro do cenário da Terra permite que se tenha uma ideia da importância da água para a vida no planeta, em geral, para o abastecimento do homem em particular. No entanto, a gente vai encontrar água não apenas nessa massa dada como, né, reconhecida como hidrosfera, porque a sua maior porção é composta de líquido. Mas nós vimos na aula anterior e vamos ver hoje de novo que na atmosfera a gente tem água, na litosfera a gente tem água e na biosfera a gente tem água. Isso quer dizer, então, que o recurso hídrico é mais importante ainda do que a gente imagina, né? Mostrando aqui uma figura sobre a importância da hidrosfera e o quanto de água a gente tem no planeta, veja que aqui já é uma outra figura a partir daquela que eu mostrei para vocês na aula passada, né? Que eu ainda mostrei 2 ou 3, e a gente tem mais um outro esqueminha aqui que a gente consegue entender. De 100% da água no planeta, a gente tem aqui, ó, 97,5 é água salgada, 1,7 está na calota polar e nas geleiras, e 0,78 está na água doce, e outras possibilidades. Dessa água doce, a gente tem, olha só, 96% é água subterrânea e 1% é rios e lagos. Então, essa água, a água doce está distribuída desse formato. E por que que é importante a gente estudar sobre a hidrosfera e cuidar do processo da hidrosfera? A hidrosfera é a base da vida, porque a água é a base da nossa vida, né, da nossa existência. É a água que regula o clima, que regula o ciclo hidrológico, é um habitat para a vida, é a manutenção dos recursos naturais, auxilia nos processos geológicos. Então, tudo isso está envolto na questão da importância da hidrosfera, a importância da água, a importância dos recursos hídricos. E quando a gente fala dos processos geológicos, a gente pode falar também da origem da água, né? Que se acontece por meio de processos geológicos que ocorreram há milhares e milhares de anos atrás, em outras eras geológicas, né? Então, com o processo de resfriamento e aquecimento da Terra, foram expelidos hidrogênio e oxigênio, e a água, a gente sabe que é o quê? H2O. Né? Houve condensação em forma de chuva, e houve também a formação dos oceanos primitivos. Então, o processo também de formação da água é no período geológico. E eu sempre costumo dizer da dificuldade da recuperação desse recurso, porque a água foi originada no período geológico e nós estamos destruindo os recursos hídricos no período histórico, muito mais rápido. E isso nos vai trazer muitos problemas. Então, temos que pensar logo o que é que a gente vai fazer. Por quê? Além de tudo isso, a água é fonte de vida. Ou seja, mais de 70% do nosso organismo é composto de água.
Vejam os números. Cérebro, 70% água, coração, 75% água, pulmão, 86%, fígado, 86%, rim, 83%, sangue, 81%, músculo, 75% de água. Quando Nunes e Sacconi falam lá em 2005, quando falo da água como fonte de vida, não estou me referindo primeiramente à água distribuída pelos 3 reservatórios principais, os oceanos, os continentes e a atmosfera. Eu me refiro à água que está dentro de mim, como parte da minha existência corporal. É muito bonita essa frase, né, esse texto, porque ele demonstra realmente a importância da água para a nossa sobrevivência. Pessoas desidratadas, vamos lembrar disso, já passam por problemas de saúde muito graves, né? Pode levar à morte o processo de desidratação. Então, é um ponto para se pensar. Outro ponto é a própria distribuição da água doce no planeta. Quando a gente está falando da escassez, né, da existência e da escassez da água, a gente tem uma distribuição diferenciada no planeta. Na aula anterior, eu mostrei para vocês o slide que falava sobre a diferença entre o que a gente tem de população concentrada no Brasil e onde a gente tem a água concentrada no Brasil. Isso a gente tem também para o restante do planeta. Por mais que nós estejamos com abundância, né, existe em alguns lugares, como no Brasil, a gente está em abundância de suprimentos, né, de água, mas já existem países com expectativa de ficar com carência crônica de água. Todos esses que estão com essa gotinha com risco no meio, eles têm um grave problema em relação à falta, né, à carência, à escassez de água. E tudo isso está relacionado com um ponto que nós interferimos demais, que é o ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico ou o ciclo da água é o movimento que a água faz na natureza. Esse movimento é infinito e circular, pois através do processo de evaporação das águas do planeta Terra e também pela transpiração dos seres vivos. Então, aqui a gente tem um modelinho de ciclo hidrológico. A gente tem os mares e oceanos. Esses mares e oceanos, eles evaporam, ao mesmo tempo que a gente tem as florestas que absorvem água do lençol freático e transpiram essa água, que a gente chama de evapotranspiração, né? E essa evaporação dos rios e dos mares e oceanos, mais a transpiração das florestas, a gente tem os rios aéreos, que se condensam, formam as nuvens e precipitam. E aí a gente tem o processo de precipitação, né? Em lugares onde existem geleiras, um outro processo também se dá pelo derretimento, né, pelo degelo dessas geleiras. Nós temos rios que são oriundos da Amazônia, que sofrem a interferência das geleiras, como é o caso do Rio Amazonas, que sofre a interferência do degelo que acontece lá nos Andes, né? E vai chegar até aqui e essa água vai desaguar no mar. A água que precipita, ela infiltra se ela tiver área para infiltrar. Nós vivemos hoje num grande processo de impermeabilização do solo. Pensem aí vocês
quantos de vocês em casa têm área que não seja impermeabilizada, ou seja, foi colocado cerâmica, foi colocado concreto, né, nas varandas e tal, que dificulta o processo de infiltração dessa água. O asfalto, que é muito bom, né, para a gente poder andar com facilidade, mas ele impermeabiliza o solo. E aí a gente diminui os lugares de infiltração dessa água. Essa água infiltrada, ela vai abastecer o lençol freático e os aquíferos. Então, existe aí um processo relacionado. E isso vai acontecendo de forma cíclica. Aqui, outras figuras que mostram a mesma coisa. E a gente tem também o ciclo hidrológico longo, que é o que acontece nos continentes, e o ciclo hidrológico curto, que acontece nos oceanos, ou seja, o oceano evapora, tem a condensação, a formação de nuvens, precipita e vai acontecendo aqui. No ciclo longo, a gente tem vários processos vitais que vão interferindo e vão modificando o ciclo hidrológico. Vocês já devem ter ouvido na TV, visto na internet, tal, esses processos de seca que a gente tem vivido e o relacionamento que se fala em relação ao desmatamento da Amazônia, as queimadas na Amazônia e no Pantanal, né? E o quanto isso impacta outras regiões que estão distantes dessa localidade. E isso está relacionado também com o ciclo hidrológico. No lugar da floresta transpirar, ou evapotranspirar, ela está soltando fumaça. E aí o que sobe para o processo de condensação e que vai sendo deslocado pelas correntes de ar de um lado para o outro, deixa de ser água e começa a ser fumaça. Então, são elementos que a gente precisa sempre pensar relacionados aos impactos ambientais e que vão acarretar mudanças no ciclo hidrológico e vão acarretar também problemas para nós, seres vivos. Né? Eu digo não só seres humanos, mas para todos os seres vivos. Não é? E para as outras, para a flora também. Então, é um processo bastante complicado e que a nossa interferência na poluição dos rios, na poluição dos oceanos, no aquecimento global, na infiltração, na impermeabilização do terreno, nas queimadas e no desmatamento, tudo isso vai interferir diretamente no ciclo hidrológico. E ao se não está passando isso, ao se dizer que a gente está interferindo no ciclo hidrológico, um elemento importante dos recursos hídricos relacionado a isso é o aquífero, ou seja, é a água subterrânea. Quem não recebe água diretamente da CAEMA ou de outro sistema, né, de distribuição de água, né, canalizada, utiliza os poços. Poço cacimba, poço artesiano, poço semi-artesiano, né? Vários tipos de poços que a gente tem, que dependendo da profundidade, ele tem uma nomenclatura, ele vai estar relacionado com o lençol freático e com o aquífero. Né? O aquífero nada mais é do que uma formação geológica subterrânea que funciona como reservatório de água. As águas das chuvas, elas infiltram no subsolo, abastece o reservatório e as suas rochas, elas têm
características, né? As rochas do aquífero, elas têm características porosas e permeáveis, tanto com a capacidade de reter, de absorver, de guardar, como de ceder água, né? Então, os aquíferos eles vão abastecer os poços e as nascentes e são responsáveis por sua manutenção. Aqueles rios que não secam no período de seca, ou que mesmo diminuindo, eles ainda têm fluxo, eles são rios que o aquífero ainda está abastecendo de forma que consiga manter aquela água. Então, a figura aqui, ela mostra para a gente a água não confinada e a água confinada, seja, a água não confinada é que está no lençol freático, é aquelas onde a gente faz a perfuração de um poço cacimba e ele facilmente, a gente facilmente consegue retirar a água. E a água que está mais confinada, ela precisa de uma perfuração um pouco mais ampliada, mais profunda, e muitas vezes com a utilização de bombas. Aqui uma figura que mostra essa passagem, né, essa infiltração da água, né, para chegar no momento do acúmulo dentro do aquífero. Então, para que a gente tenha água subterrânea, a gente tem que ter infiltração nas áreas de recarga. Óbvio, nem todo lugar vai ter o processo de infiltração, mas quem estuda, trabalha com essa discussão sobre o aquífero, que faz a análise geológica, geomorfológica relacionada aos aquíferos, vai trazer essa discussão e vai mostrar assim, olha, tais e tais áreas são áreas de abastecimento, são áreas de recarga do aquífero, são áreas que são mais propensas à infiltração. E quando a gente está falando do solo e das rochas, né, a gente tem esse aqui do ladinho que diz assim, ó, o solo ele é feito por partículas, que são partículas de rocha, ar e água. Então, há necessidade do processo de infiltração para que a gente tenha o processo de acúmulo dessa água. E eles são de três formas principais. Né? Então, o desenho vai mostrar para a gente o poroso, e a água circula entre os poros, né? Então, arenoso, conglomerados areníticos e tal. Fissuras, que são espaços, fraturas, onde aquela água pode acumular, como é o caso de granitos e quartzos, e os kársticos, né? Onde você tem quase que um lago subterrâneo que vai sendo formado no subsolo, né? No subterrâneo. Quando a gente fala de Brasil, e fala assim, bom, tá, professora, você está falando aí dos aquíferos, mas o que é isso no nosso território? Tá? A Agência Nacional de Águas, a CPRM, o próprio Ministério do Meio Ambiente, eles têm vários documentos que tratam sobre isso. Aí eu trouxe aqui dois mapas para vocês verem diferentes do que a gente mostra quando a gente vai falar das bacias hidrográficas, né? Então, aqui vocês veem no primeiro mapa as províncias hidrogeológicas, então, onde se tem bacias e subbacias, que são importantes relacionadas aos recursos hídricos, né? Então, você vê aqui a bacia do Amazonas, essa daqui, bacia do Centro-Oeste, a bacia do Paraná, essa daqui, a do São Francisco, tá? E outras subdivisões além daquelas clássicas que a gente conhece. E aqui de água subterrânea, né, de aquífero. Veja que tem uma grande mancha branca, né? E ela diz o quê? Ou não tem, ou
não tem dados suficientes, informações suficientes para montar o mapa. Mas vejam quantos aquíferos já tem diagnosticados. A gente vai falar aqui rapidamente de dois deles. Este vermelho aqui, fantástico, chamado aquífero Alter do Chão, e o mais famoso do Brasil, que é aqui, essa combinação aqui de verdes e mais umas partes aqui, que é o aquífero Guarani. Então, toda essa mancha azul, olha, ele é um aquífero internacional, gente. Ele pega aqui outros países, Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil, né? No Brasil, ele está no Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É o principal manancial de água doce da América do Sul, né? E é o maior manancial de água doce subterrânea transflorício do mundo. E 2/3 do aquífero está no Brasil. Mas temos um outro aí, famoso também, tem sido descoberto. Aí você fala assim, nossa, professora, mas o Guarani é muito maior, né, do que o Alter do Chão. Veja que a extensão do Alter do Chão é menor do que o aquífero Guarani, mas tem mais água, né? O caso do aquífero Guarani, a sua extensão superficial ultrapassa a fronteira brasileira, né? E isso aqui dificulta a gestão. Outro ponto é que essa região aqui é densamente povoada. Estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o que favorece a impermeabilização, diferente do que é lá na Amazônia, né? Então, vejam, ó, marcando os dois aqui bem claramente, a gente tem o aquífero Alter do Chão, que se juntar com os outros sistemas, que a gente pode chamar de sistema aquífero Grande Amazônia, se dá uma extensão de 1,3 milhão de quilômetros, praticamente o aquífero Guarani. No entanto, o aquífero Guarani tem 39 mil quilômetros cúbicos de água, né? A gente geralmente fala em metros cúbicos, né, dentro de casa, na nossa conta, mas aqui a gente está falando em quilômetros, né? Vai se multiplicando. E o aquífero Amazônia, né, toda essa região aqui, ele tem 162 mil quilômetros quadrados. Mas por que eu estou falando sobre isso e falando também do ciclo hidrológico? E aí a gente já vai concluindo a nossa aula de hoje. É porque existe uma interação direta entre as águas superficiais e os aquíferos. Quando a gente está falando de recurso hídrico, a gente está falando principalmente dos rios, né, para o abastecimento, para a locomoção e tal. E nós precisamos da água subterrânea, porque a água subterrânea, ela alimenta os rios. Olha aqui uma área de recarga que vem do processo de precipitação mais infiltração, então vai abastecer os meus rios, ao mesmo tempo que o rio também abastece o aquífero. Então, se o rio está abastecendo o aquífero com água poluída, com água contaminada, teremos problemas futuros. Então, essa questão dessa interação a gente vai trabalhar o tempo todo, nas outras unidades também, inclusive a próxima, que é sobre bacia hidrográfica, tá bom? Eu deixei aqui também as referências bibliográficas desta aula. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje e que estejam prontos aí para as próximas aulas.
Não esqueçam de fazer as atividades, de ver os vídeos, de ler os textos, porque a gente precisa estar sintonizado com as coisas que estão acontecendo. Tá bom, gente? Muito obrigada. Tchau, tchau.